Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a Primeira República. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura política, econômica e social da chamada República Oligárquica, ou ainda a República dos Coronéis. Antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda, né? Não se esquece de, se você gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber novas notificações, isso me ajuda a beça, e também de me seguir aqui nas redes sociais, para saber todas as novidades referentes ao canal, beleza? Então quando a gente fala, logicamente, da estrutura econômica, política e social da Primeira República, ou ainda da República Oligárquica, a gente tem que ter em mente como essa república foi proclamada e por quem, e sobretudo para quem, essa república foi proclamada. Logicamente, a proclamação da república não significou uma inclusão na cidadania das populações mais pobres. Ao contrário, se a abolição da escravidão e a proclamação da república são faces indissociáveis de uma mesma moeda, nenhuma das duas vai gerar, nesse sentido, uma inclusão dessas populações naquilo que a gente chama de cidadania, ou seja, nos direitos básicos de um ponto de vista social, políticos ou mesmo civis. Ao contrário disso, a república que fora proclamada pelos militares leva esses militares ao poder, num período que a gente já estudou aqui no canal e que ficou conhecido como o período da República da Espada. Um período de transição entre a monarquia e essa república oligárquica, ou ainda a República dos Coronéis. A estrutura política e social trazida pela abolição da escravidão e pela proclamação da república manteve uma característica que era característica já do Segundo Reinado: uma grande desigualdade econômica. Pode parecer um paradoxo, mas a abolição da escravidão não significou uma melhoria na qualidade de vida das populações negras, sobretudo e especialmente nas áreas rurais do Brasil. Basicamente, essa Primeira República e essa República Oligárquica, ela vai ser marcada por algo que o sociólogo Florestan Fernandes chamou de o ethos escravista. Basicamente, se a escravidão foi abolida em 1888, por outro lado, essa Primeira República vai continuar a consolidar aquilo que a gente chama, que o jornalista Joaquim Nabuco chama de a obra da escravidão, ou seja, a perspectiva e o pensamento racista que deu origem a essa escravidão. Então o fim da escravidão basicamente cria uma hierarquização racial dentro do Brasil. Basicamente a gente também já viu isso na nossa aula de abolição da escravidão. Continuará nessa república oligárquica, tal qual na República da Espada e tal qual no Império, uma ampla e profunda política de embranquecimento da população. Esse ethos escravista e esse embranquecimento da população, eles vão se orientar a partir da noção de que uma nação não poderia se desenvolver se a maior parte dessa população fosse negra. A historiadora Lili Moritz Schwartz, em um livro chamado Espetáculo das Raças, vai fazer referência a essa ideia. Ela cita, em 1911, o convite que o então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, um camarada chamado João Batista Lacerda, vai receber para participar da primeira Conferência Internacional de Eugenia, na França. Em julho de 1911, Lacerda foi chamado para essa conferência e para essa conferência ele escreve um ensaio. Nesse ensaio, basicamente, ele abre a sua explanação com um quadro do Modesto Brooks, chamado A Redenção de Campo. A legenda desse quadro é a seguinte: o processo de embranquecimento do Brasil. Na terceira geração, nós já estamos livres do gene negro. Em essência, então, o Batista Lacerda diz que o trabalho do embranquecimento no Brasil será um trabalho que demorará basicamente 100 anos. Então, na estimativa dele, nos anos 2000, basicamente, o Brasil se tornaria um país embranquecido. Isso não só revela a perspectiva racial da elite brasileira, e especialmente da elite intelectual brasileira na época, mas, sobretudo, como, de fato, a proclamação da República não vai trazer uma inclusão da população negra, seja no campo, seja nas cidades, à cidadania. Para além disso, no campo, a gente tem que lembrar que a abolição da escravidão produziu uma horda de miseráveis. Muitos dos proprietários de terras do Nordeste, quando da abolição da escravidão, seja nas leis estaduais, seja na Lei Áurea propriamente, acabaram se vendo obrigados ou tentados a libertar os seus escravos.
Naquele momento, o escravizado que tinha um prato de comida e pelo menos a garantia de um teto para morar é lançado na mais remota miséria, sem nenhum tipo de acesso à terra, sem nenhuma política pública de inclusão social. Essas populações vão virar uma horda de desempregados e miseráveis, que sobretudo no Nordeste vão ficar migrando de cidade em cidade, em busca de trabalhos temporários, em busca de algum grande proprietário de terra que precisasse da sua mão de obra e tendo uma condição de vida lá no chamado sertão brasileiro, nessa região do interior do Brasil, extrema e incrivelmente miserável. Isso porque a Primeira República e essa república oligárquica era marcada por uma profunda concentração fundiária. Ao mesmo tempo, então, que você tem a liberação da escravidão, você não tem o acesso à terra por parte desses agora ex-escravizados, que não vão ter a menor chance de competir com esses grandes proprietários rurais que desde o Império e desde os tempos coloniais tinham acesso e concentravam as terras nas suas mãos. Então, basicamente, a Primeira República, de um ponto de vista social, ela vai ser o que a historiadora Lilia Moritz-Schwartz chama de uma Babel de línguas. Provavelmente você que está me assistindo, se for branco, teve a vinda da sua família para o Brasil nesse período. Por exemplo, a minha família veio para o Brasil, de portugueses, exatamente nesse período. Então a gente tem um alto índice de imigração, né? Sobretudo criado por uma certa ideia de que aqui nos trópicos e sobretudo no Brasil você poderia fazer riqueza, né? Na época, em Portugal, isso era conhecido como fazer o Brasil. Então esse mito, né, da abundância nos trópicos, ou seja, de que era possível fazer o Brasil se tornar muito rico, vai transformar o Brasil em um país culturalmente miscigenado. Essa miscigenação vai ser extremamente combatida, ou ainda utilizada, como diz a Lilia Moritz-Schwartz no livro Espetáculo das Raças, com o objetivo de embranquecer a população. E essa exclusão das populações negras da cidadania pode ser vista não só nos exemplos que a gente já deu na nossa aula de abolição da escravidão, por exemplo, como o Código Penal, que previa o crime de contravenção à vadiagem, como a proibição do uso de ervas medicinais como remédios, na proibição da capoeira, por exemplo, ou na perseguição ao samba. A gente pode ver isso também no movimento de resistência da população negra. Logo depois que a abolição da escravidão foi proclamada e que a República foi proclamada, muitas pessoas correram às lojas de sapatos. Isso é um caso muito curioso e que revela bastante esse ethos escravista brasileiro. Durante a escravidão era proibido que escravizados usassem sapatos. Essa era uma ideia que permitia a distinção entre aqueles que eram escravizados e aqueles que eram forros, ou seja, aqueles que eram livres. Então, uma vez que a escravidão foi abolida, usar um sapato se tornou uma marca de distinção social, uma espécie de grito de resistência das populações negras que tinham, nesse momento da República, sua cidadania extremamente negada. E é nesse sentido que pensar a sociedade da Primeira República, a sociedade extrema e incrivelmente desigual, tanto no campo como nas cidades, não é possível sem a gente pensar a estrutura política da Primeira República. Um outro historiador que eu gosto muito, num livro chamado Coronelismo, o Voto Inchada, cujo nome é Vitor Nunes Leal, diz que a estrutura da Primeira República, ou seja, a estrutura da República oligárquica, estava baseada em um regime político que vai ficar conhecido como o coronelismo. Para o Vitor Nunes Leal, o coronelismo ele é, antes de tudo, um compromisso. E para a gente entender esse compromisso, a gente tem que entender basicamente como se organizavam as relações de trabalho no campo, sobretudo. O Brasil, nessa época, era um país essencialmente rural. Sendo um país essencialmente rural e composto por uma massa de analfabetos, o que valia nas pequenas cidades do interior, onde habitavam a maior parte da população brasileira, era o que a gente chama de mandonismo local. Muitas vezes, desde a época do Império, o coronel era aquele que prestava algum tipo de assistência, fosse nas suas terras, fosse, obviamente, para pessoas que moravam na sua região. Muitas vezes o coronel se tornava uma espécie de chefe local. E isso começou a ser feito mais especificamente a partir do período regencial,
quando o governo regencial cria a patente de coronel e começa a vendê-la para os grandes proprietários de terras que poderiam montar milícias armadas, que seriam parte da chamada Guarda Nacional. Nesse sentido, então, esses coronéis eles possuíam verdadeiros nichos, verdadeiros antros de poder desde o Império. Com a queda da monarquia, esse poder vai se acentuar enormemente. Isso porque, a partir de agora, esses antros de poder dos coronéis vão se tornar uma moeda de troca. O primeiro ponto do que o Vitor Nunes Leal chama de o compromisso do coronelismo. Essa moeda de troca a gente vai chamar basicamente de o curral eleitoral. Os coronéis e grandes proprietários de terra do interior do Brasil vão perceber que eles têm um grande poder de barganha, seja frente ao governador do estado, seja frente ao presidente da República. Basicamente, vão começar a se espalhar pelo Brasil, no período da Primeira República, práticas que já existiam no Império, mas que vão se acentuar. Essas práticas tinham o objetivo de fazer com que esse curral eleitoral, ou seja, esse grupo de pessoas que estava sob a dependência do coronel, obedecessem ao coronel, sobretudo votando nos candidatos que fossem do coronel. Então vejam, a base do poder na Primeira República é o município. É onde o coronel habita, porque sem isso é impensável você eleger um governador ou um presidente. Esse poder ele era mantido por duas estratégias, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, a gente costuma chamar, em ciência política, de clientelismo. Basicamente, as relações clientelistas são relações de troca, em que o coronel oferece algum tipo de favor, seja alimento, seja um remédio para o filho, seja um emprego público, por exemplo, para alguém, e em troca exige a fidelidade política daquela pessoa. Então, basicamente, as relações da Primeira República são relações extremamente clientelistas. O coronel, inclusive, tinha uma prática muito comum naquela época, que era a prática do apadrinhamento. Então, o coronel ele apadrinhava muitas pessoas que moravam na sua região, né, os filhos dessas pessoas, para estabelecer relações que eram relações que misturavam muitas vezes o público e o privado. O historiador Raimundo Faoro ele vai chamar isso de o Estado patrimonialista brasileiro, em um livro chamado Os Donos do Poder. Os donos do poder, basicamente, por Faoro, eram esses coronéis, esses grandes proprietários de terras. Mas se essa relação clientelista não funcionasse, você também tinha, obviamente, a forma da dor, que vai ficar conhecido como o voto de cabresto. Pensa comigo, por que o nome é voto de cabresto? Se a gente está falando que esses antros de poder dos coronéis eram currais eleitorais, e os currais é onde ficam os burrinhos, o cabresto é basicamente o que você coloca no burro ou no cavalo para você poder montar no cavalo. Se você montar sem cabresto, você vai cair do cavalo e vai quebrar a sua espinha dorsal, né? Não façam isso, inclusive. Então o voto de cabresto ele se valia de toda uma condição que existia naquela época, que era, obviamente, o fato de que a Constituição de 1891 determinava que o voto era aberto. E, sobretudo, que o voto era organizado pelo poder legislativo e executivo, municipal e estadual. Não existia um poder independente, como uma justiça eleitoral, que organizasse as eleições. Então, o que esses coronéis faziam? Muitas vezes, eles levavam em carroças os seus funcionários e pessoas que moravam na sua região até a zona eleitoral e assinavam a cédula eleitoral por eles. Inclusive, muitos desses eram analfabetos e que, de acordo com a Constituição de 1891, sequer poderiam votar. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, esse trabalhador, na maioria das vezes, em todas as vezes, esse trabalhador sequer tinha opção de votar num candidato, por exemplo, da oposição. Se ele fizesse isso, como o voto era aberto, um jagunço, ou seja, alguém que trabalhava para o coronel, certamente o veria e certamente o denunciaria, né? Há uma questão muito famosa do Enem que cita um trecho do romance O Tempo e o Vento, do grande escritor gaúcho Érico Veríssimo, que trata exatamente disso, de como os coronéis posicionavam os seus jagunços nas urnas para acompanhar se o seu curral eleitoral estava votando nele mesmo. E para além disso, como eu disse,
se o poder executivo e legislativo estadual e municipal era quem organizava as eleições, imagina o número de fraudes que não existiam nesse momento. Então você tinha, por exemplo, morto votando, você tinha duplicação de cédula, você tinha falsificação das atas eleitorais. Então você tinha toda sorte de estratégias que o coronel utilizava para se manter no poder no seu município. Nesse sentido, então, a isso a gente vai chamar de eleições a bico de pena. Ou seja, eleições que são marcadas pela fraude, que são marcadas pelo controle dos resultados pelos coronéis. E por que o coronel vai fazer isso? E por que o coronelismo ele é um compromisso? Normalmente, dentro desses estados, os coronéis mais poderosos, ou seja, os que tinham a maior quantidade de terras e tinham os maiores currais eleitorais, eles, logicamente, acabavam se destacando e acabavam se lançando ao cargo de governador do seu estado. Quando eles chegavam ao posto de governador, eles estabeleciam uma série de troca de favores, né? Seja com os coronéis locais, dando cargos políticos para esse coronel, utilizando as forças policiais contra alguma revolta que esse coronel estivesse vivendo, ou seja, apoiando basicamente o coronel que colocou o seu curral eleitoral à sua disposição. Por outro lado, obviamente, esse compromisso dos governos estaduais vai se estabelecer também com o governo federal. Percebam, é uma corrente que está toda ligada do presidente da República ao coronel no menor município do Brasil. Basicamente, o que vai garantir que esse compromisso não seja quebrado é uma instituição criada pelo segundo presidente civil eleito brasileiro, um camarada chamado Campos Salles. O Campos Salles ele vai criar um método que vai ficar conhecido como a política dos governadores. A política dos governadores estabelecia uma relação profunda entre, de um lado, o governo federal e, do outro lado, os poderes estaduais. Essa relação ela vai estar muito baseada também nessa ideia do clientelismo. Que troca de favores é essa que eles vão estabelecer? Basicamente, se os governadores conseguissem apoiar o candidato à presidência da República, esse candidato da presidência da República, ou que estivesse na presidência da República, concederia favores aos governadores e aos coronéis. Que favores são esses? O que o Vitor Nunes Leal chama de cofre das graças. Ou seja, concederia verbas públicas para obras, aprovaria e apoiaria essas pessoas com a utilização do exército. Então, basicamente, se você apoiasse o presidente da República na sua eleição, quando ele fosse eleito, ele apoiaria você com verbas públicas. Essa política dos governadores, ela tinha o objetivo de perpetuar as oligarquias que estavam no poder, as oligarquias mais poderosas do país naquela época, que eram, tanto de um lado, a oligarquia de Minas Gerais, marcada pela pecuária extensiva, né, voltada sobretudo para o mercado interno, e a oligarquia de São Paulo, muito poderosa desde o período monárquico e que tinha, né, na economia cafeeira o principal motor da economia brasileira, responsável naquele momento por 65% das exportações do país. Campos Salles vai pensar que a política dos governadores é uma grande estratégia para ele se perpetuar no poder. No entanto, ele vai entender que se não existir nenhum tipo de coação, a possibilidade de governadores se revoltarem contra a oligarquia de Minas Gerais e contra a oligarquia de São Paulo, essas oligarquias menores estaduais de outros estados, como a Bahia e o Rio Grande do Sul, poderiam não ficar satisfeitas com essa troca de favores e poderiam tentar ocupar elas mesmas a presidência da República. Para isso, eles vão criar, né, o Campos Salles vai criar a chamada Comissão Verificadora de Poderes. A política dos governadores vai estabelecer, a partir da Comissão Verificadora de Poderes, um procedimento que naquela época era conhecido como o procedimento da degola. Fique tranquilo, não significa que eles degolavam os opositores políticos. Degola aqui tem um sentido metafórico.
A Comissão Verificadora de Poderes era uma comissão feita pela Câmara dos Deputados. Basicamente, essa comissão, composta por 5 deputados, era presidida pelo presidente da Câmara, na época nomeado pelo próprio presidente da República, então um aliado do presidente da República. Sempre que tinha uma eleição, a Comissão Verificadora de Poderes se reunia e ela avaliava se as candidaturas dos deputados nos municípios e nos estados, que estavam concorrendo a deputados federais e a senadores, eram candidaturas válidas. Muitas vezes, essa Comissão Verificadora de Poderes acusava os candidatos de falsidade ideológica, dizendo que o camarada que se candidatou na eleição não era o mesmo que estava vindo assumir o poder. E eles acabavam não diplomando, ou seja, não reconhecendo a eleição e a validade, a legalidade da eleição daquele indivíduo. E por que eles faziam isso? Eles normalmente faziam isso com deputados que haviam se oposto à eleição do presidente da República. Isso vai criar um verdadeiro sentimento de pânico entre as oligarquias. 2 opções apenas restavam para eles. Ou eles apoiavam o presidente da República para conseguir se eleger à Câmara dos Deputados e ao Senado e para ter aquele cofre das graças que eu falei para vocês, ou seja, os benefícios e os muitos favores do governo federal, ou ao contrário, sequer deputados federais e senadores essa oposição conseguiria eleger. Nesse sentido, então, a política dos governadores acaba por sacramentar uma outra política, que é a política em nível federal, que dá nome, inclusive, à República Oligárquica, que é a chamada política do café com leite, na qual as 2 grandes oligarquias do Brasil, naquele momento, São Paulo, em função da exportação do café, e Minas Gerais, em função da exportação do leite, vão se revezar no domínio da política nacional, né? Basicamente, a política do café com leite, esse revezamento, ele vai garantir quase que de forma inconteste, com a honrosa exceção do Marechal Hermes da Fonseca, que o presidente da República, durante essa República Oligárquica, seja sempre ou um cara do PRM ou um cara do PRP. Nesse sentido, então, a República Oligárquica ela se baseia num complexo sistema que a gente chamou de coronelismo, que vai ter diferentes níveis de compromisso. Ele vai começar lá no município, vai passar para os estados e depois vai passar para a federação ou ainda para a União. O caráter oligárquico da nossa Primeira República ele se revela sobretudo quando a gente analisa as práticas econômicas desse período. Basicamente, as práticas econômicas elas vão ser práticas bastante voltadas para a valorização artificial do preço do café. Se naquele momento, de um ponto de vista econômico, né, a gente tem os chamados funding loans, também feitos pelo Campos Salles, que eram basicamente uma renegociação da dívida externa, feita sobretudo a partir da desastrada política de encilhamento do Deodoro da Fonseca, o caráter oligárquico dessas políticas econômicas vai ficar muito claro num outro evento, que é o chamado Convênio de Taubaté. Assinado pelo presidente Afonso Pena, o Convênio de Taubaté, de 1906, ele vai criar políticas de valorização artificial do preço do café. Assinado na época pelas 3 principais oligarquias do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e por seus respectivos governadores, o Convênio de Taubaté tinha 2 cláusulas. A primeira cláusula era comprar todas as sacas de café com dinheiro público excedentes dos produtores, para impedir que o preço da saca de café diminuísse, abaixasse em função da pouca demanda. Isso vai, na prática, estimular a expansão desenfreada das lavouras cafeeiras, sob a certeza de que o café que eles produzissem seria comprado pelo Estado brasileiro, que eles mesmos controlavam. Por isso que é uma república oligárquica, porque não só poucos controlam o poder, mas esses poucos governam para os mesmos poucos que controlam o poder, ou seja, os grandes cafeicultores de São Paulo e os grandes pecuaristas de Minas Gerais. Mesmo que essas medidas fossem de encontro a todos os outros setores da sociedade brasileira. Outra cláusula do Convênio de Taubaté era a política de desvalorização da moeda brasileira, frente tanto à libra esterlina como ao franco, né? Libra esterlina moeda inglesa e o franco moeda francesa, porque nós vendíamos o nosso café para Estados Unidos, França e Inglaterra.
Então o governo brasileiro vai se comprometer a desvalorizar a moeda brasileira para fazer com que as vendas do café para fora gerem mais receita. Isso porque, se você tiver uma moeda desvalorizada, você consegue vender o seu café pelo mesmo preço no mercado externo e conseguir mais dinheiro. Porque com a moeda internacional, você vai comprar mais moedas nacionais. Então, quanto mais desvalorizada está a moeda, melhor é para quem exporta. Qual o problema disso? 99% dos produtos que o Brasil consumia, sobretudo industrializados, naquela época eram produtos importados. Então, da noite para o dia, quando o Convênio de Taubaté começa a fazer políticas de desvalorização da moeda brasileira, o que vai acontecer é o seguinte: todos que compravam suas blusas, seus casacos, suas comidas enlatadas, tudo que vinha de fora, vão começar a pagar um preço muito mais alto. E isso demonstra pra gente uma coisa muito importante da República Oligárquica. Seja numa esfera econômica, onde as políticas econômicas se voltavam apenas para os grupos de elite, seja na esfera política, onde o voto consensualmente não valia nada e a população brasileira naquela época, como diz o José Murilo de Carvalho num livro chamado Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, valia muito, muito, muito pouco. E seja de um ponto de vista social, onde não só os direitos à moradia, à saúde, à terra eram negados, mas uma certa população, a população negra era perseguida. Em todos esses âmbitos, a República não promoveu uma melhoria significativa na vida dessas pessoas. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de República Oligárquica, da estrutura política, econômica e social. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí, compartilha com os coleguinhas, beleza? E um abraço e até a próxima.